quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, nós encontramos a história de Abraão, encontramos o que Deus fez na vida de Abraão. Então você pega aí a sua Bíblia junto comigo e vamos ler. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, nós encontramos um momento em que Deus falou para Abraão. Falou para Abraão algo que talvez fosse assim complicado para ele entender e também para qualquer um de nós entendermos. E antes de eu ler esse versículo da Bíblia, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está em casa neste momento, você que está acompanhando a nossa transmissão, quero dizer para você uma coisa. Se por acaso você estiver passando por algum momento difícil, momento de complicações, momento que você não sabe qual a decisão tomar, eu convido você para que você então envie para nós uma mensagem aí justamente pelo YouTube onde você está assistindo, ou pelo Facebook, mande uma mensagem para nós que ao final estaremos orando pelo seu pedido, pela sua necessidade, tá bom? Vamos nesse momento então ler o que diz em Gênesis no capítulo 12 e no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante nós avaliarmos esse texto bíblico, porque é um texto bíblico em que Deus convida a Abraão a sair de onde ele está. Na verdade, essa história é uma das histórias mais interessantes e mais conhecidas da Bíblia. Essa história de Abraão, ela envolve algo interessante para podermos entender a origem do povo de Israel, mas também para entendermos a origem da igreja de Deus, que também tem base em Abraão. Abraão foi filho de um senhor chamado Tera. Ele e a sua família, eles eram natural da cidade de Ur dos Caldeus. Nessa cidade, ela é que está localizada na Mesopotâmia. Nela era comum a adoração do deus da lua. Só que após a morte de um irmão de Abraão, a família saiu de Ur e foi para a direção de Canaã. Só que eles, em direção a Canaã, pararam em uma região que foi a região de Harã, e eles habitaram ali. Tanto Ur quanto Harã também eles adoravam ao deus da lua. Eles faziam parte de cidades pagãs e que tinham centro de adoração a deuses fabricados por mãos humanas. Nós não conseguimos definir com exatidão a época em que isso aconteceu, em que a história de Abraão aconteceu na Bíblia, mas nós conseguimos pegar alguns personagens e pela idade de alguns e pela fase por alguns acontecimentos que aconteceram na vida de alguns que se relacionam com Abraão, nós conseguimos muito bem fazer com que Abraão, ele então possamos entender que Abraão tenha vivido aí em torno de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Tudo isso tem como base um momento interessante. Abraão, ele foi conhecido e ele foi respeitado por todo o povo de Israel, por todo o povo hebreu. Ele foi conhecido e respeitado como sendo o pai da fé. E justamente interessante porque hoje nós comemoramos também o Dia dos Pais. Nós temos uma afeição especial por um contexto do que Deus é para nós, um grande Pai. Mas nós também temos a oportunidade de ver uma promessa de Deus a um homem que desejava ser pai, tinha o sonho de ser pai, mas não podia ser pai como Abraão.
mas Deus deu a oportunidade de ele ser o pai, mas de um filho, mas também de ser o pai de uma grande nação. Muito bem, continuando a nossa história, a história de Abrão, que daqui a pouco ele vai se tornar Abraão. Abrão, ele então saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu de um contexto de um cenário de paganismo muito forte, e ele foi em busca do sonho de Deus para a vida dele. Ele foi em direção a Canaã, e foi junto com ele, foi o seu sobrinho Ló. Chegaram próximo ali a Palestina, nas proximidades de Betel, de Hebrom, de Berseba, e então eles perceberam que os seus patrimônios haviam crescido muito, os dois eram muito ricos, tanto Abrão quanto Ló, mas os seus funcionários, eles não se davam muito bem, os funcionários de Ló com os funcionários de Abrão. Então entenderam a necessidade de Ló ir para um canto e Abrão ir para outro canto. E assim eles fizeram. E eles se separaram. Ló preferiu ficar nas planícies do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, e Abrão viajou para as planícies que estavam nas montanhas, num local chamado Manre, próximo de Hebrom, mais ao sul da região. E então, Abrão, que significa pai exaltado, que significa um grande pai, ele, no livro de Gênesis, no capítulo 17, nós encontramos que Deus mudou o seu nome. Ele deu ainda uma ênfase um pouco maior, e ele então deu o nome de Abrão mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos, pai de uma grande nação. Não somente um grande pai, não somente um homem que pode ser exaltado, mas sim um homem que pode ser o pai de muitas e muitas pessoas. E assim, Deus, ele pôde passar para Abraão o que ele gostaria que Abraão fosse. Mas pastor, o que ele gostaria que Abraão fosse? Sim. Abraão nessa época ele tinha em torno de 99 anos. Uma certa idade. Sua esposa, próximo de 90 anos. E então, eles tiveram a oportunidade de receber em casa o próprio Deus, acompanhado, para lhes dar uma notícia interessante. Falaram: ora, Abraão, Sara, vocês terão alguns desafios diferentes a partir de algum tempo, a partir de pouco tempo. Vocês que já perderam a esperança, Sara, que até então era estéril, vocês terão um filho. Vocês terão um filho, e esse filho, ele vai ser o precursor de uma história fantástica. Eliezer, que é seu servo, que até então você achou que ele seria o herdeiro de tudo que você tem, não será mais Eliezer. Você terá um filho, e através desse filho a sua descendência será incontável, assim como as estrelas do céu. Interessante isso, porque era algo que Abraão desejava, mas depois ele perdeu as esperanças, e então Deus chama agora Abraão e fala: Abraão, não perca as esperanças, você vai receber uma bênção que não tem como medir, porque essa bênção, ela não será só para você, ela também será para todo o mundo, porque da tua descendência se encherá o mundo todo. E assim, nós encontramos algumas características interessantes de Abraão. Por exemplo, Abraão, ele é tido como o pai de todo o povo hebreu.
Abraão é considerado o pai da fé, porque no Novo Testamento ensina que todos os que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de quem? De Abraão. Mas também Abraão foi pai de Isaque aos 100 anos de idade. Abraão era quase um nômade, mas era um homem muito rico e com muitos funcionários também. Abraão, ele teve alguns encontros pessoais com Deus. Encontros esses que nós chamamos na teologia de teofanias. Momento em que Deus se revela para algumas pessoas. Um deles foi acompanhado de 2 anjos, que foi justamente o que eu citei agora há pouco. Abraão, ele recebeu também a palavra de Deus em sonhos, como encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 12. Abraão foi chamado também pelo próprio Deus como um profeta, em Gênesis, no capítulo 20. E além disso, Abraão é chamado de um amigo de Deus, em 2 Crônicas, no capítulo 20, e também em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 23. Abraão, ele foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus, primeiramente, a um dos chamados mais estranhos que existe, o chamado para sairmos de perto da nossa parentela. Mas pastor, por que isso aconteceu na vida de Abraão? Eu vou dizer para você. Porque lá, naquela região, na região de Ur dos Caldeus, Abraão não poderia, não conseguiria influenciar pessoas, abençoar pessoas e também receber orientações divinas, porque o convívio que ele estava era um convívio muito profano. Era um lugar onde não se conseguia adorar a Deus como Deus merece. Não se conseguia ouvir a voz de Deus como Deus quer falar para nós. E eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei que nós temos homens, temos pais, mas também nós temos mulheres que também querem servir a Deus de forma completa, de forma sincera. E nessa noite, eu falo para um grupo em que, ao pensar em promessas, ao pensar em adoração a Deus, não pensa somente em filhos, mas pensa também em um legado, pensa também nos estudos, pensa também em um casamento, pensa também em adquirir bens, pensa também em abençoar pessoas, em ajudar pessoas, pensa também em influenciar os vizinhos, os amigos, pensa também em representar bem a Deus lá no trabalho, lá na escola. Todos nós temos as nossas lutas. A vida de Abraão não foi uma vida como um mar de rosas. Teve muitas dificuldades, muitos sofrimentos, batalhou muito. E a sua vida também é assim, eu tenho certeza, porque todos nós vivemos nesse mundo e aqui sofremos com isso. Abraão teve alguns momentos específicos que nós encontramos na Bíblia como tendo alguns encontros com Deus. Mas Abraão teve muitas lutas também para entender o plano de Deus para a vida dele. Ao final, ele percebeu que deu tudo certo, porque o plano de Deus é o melhor para nós. Mas as lutas que ele tem, nós também temos. Você também tem. Abraão era um ser humano semelhante a mim, semelhante a você. Um homem de negócios, mas também um homem de família, um homem que tinha respeito e responsabilidades. E acima de tudo, um homem que estava sempre disposto a adorar a Deus, a construir altares. Por onde ele passava e parava, ali ele construía um altar para servir a Deus, para adorar a Deus, para ofertar a Deus. Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Quando continuamos a leitura que nós estávamos lendo lá da Bíblia em
Gênesis no capítulo 12, agora no versículo 2, nós encontramos: de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Deus, Ele falou isso para Abraão, mas o sonho de Deus é de que todos nós sejamos bênçãos. O sonho de Deus é que todos os seus filhos possam viver em um contexto de abençoar pessoas, de um contexto tão saudável de convivência, em que quando as pessoas têm contato com eles, com seus filhos, com cada um de nós, as pessoas sejam transformadas por viver ao lado de um filho de Deus. Deus falou isso para Abraão, porque era necessário que naquele tempo um homem como ele, para poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas também para ser a raiz de uma grande árvore genealógica, de uma grande descendência. A princípio, eles não podiam ter filhos, mas então, ao terem Isaque, eles iniciaram uma trajetória com toda a nação de Israel, que até hoje é uma nação muito numerosa. Além dos descendentes naturais, sanguíneos, biológicos, nós também encontramos Abraão como o pai de muitos descendentes espirituais. Todos os que creem em Jesus são filhos de Abraão, porque Abraão foi salvo pela graça, assim como todos que acreditam em Jesus também são salvos pela graça, e Abraão é o pai da fé. Deus prometeu a Abraão que ele teria descendência. Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria uma terra para morar. E essa terra seria a terra de Canaã, onde ele morou, e depois de 400 anos, o povo de Israel, ao sair do Egito, pôde então, com muita luta, voltar e habitar novamente na terra de Canaã. E assim, Abraão, ele, através da sua descendência, adquiriu uma propriedade física, uma herança física de um local onde morar, mas também os filhos de Deus, os filhos de Abraão, também receberão no céu a verdadeira casa celestial de todos os que acreditam em Jesus. Deus disse que Abraão seria uma bênção para todos os povos. E foi. Talvez essa seja a bênção de maior abrangência que Deus deu a Abraão. Através dos descendentes de Abraão, Deus revelou o seu plano para salvar o mundo inteiro. Jesus, o Salvador do mundo, ele também era descendente de Abraão. Ele veio para salvar todas as pessoas do pecado, e a sua morte e a sua ressurreição é a nossa segurança para vivermos ao lado de Cristo. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, você pode acompanhar na sua Bíblia, e diz o seguinte: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiro, segundo o quê? Segundo a promessa. A fé, a obediência, a perseverança de Abraão em se manter nos caminhos de Deus, abriram portas para Deus agir na vida dele e tornando a vida dele abençoada, tendo a oportunidade de abençoar muitas e muitas outras pessoas. Da mesma forma, esse mesmo Deus, ele quer olhar para mim e para você nessa noite. Ele quer nos acompanhar nessa noite e dizer o seguinte: meu filho, você deve ter muitas lutas. Minha filha, você deve ter muitas lutas. E Deus sabe de todas elas, acompanha todas elas. E só Ele pode olhar para, quem sabe, a sua vida financeira, que está totalmente complicada e endividada. Ter misericórdia de você e dar uma oportunidade de uma mudança. Só Ele pode olhar, quem sabe, para a sua vida emocional, para os traumas de infância e dizer: olha, eu sei de onde você vem,
Eu sei a luta que você teve, quem sabe com um pai que abandonou, quem sabe com uma luta familiar intensa, briga entre parentes. E dizer para você: olha, eu consigo ajudar você. Eu consigo transformar a sua vida. Só Deus pode fazer promessas para uma verdadeira transformação do nosso viver. Esse Deus fez a diferença na vida de Abraão. E esse Deus também quer fazer a diferença na nossa vida hoje. Ele quer nos conceder uma descendência grande, sim. Ele quer conceder um local onde os seus filhos possam morar, possam habitar, sim. Ele quer também oferecer a cada um dos seus filhos um local aonde possa se preparar para a vida eterna, sim. Ele planeja que todos os seus filhos também abençoem outras pessoas, sim. Mas para que isso aconteça, é necessário que você aceite o convite de Deus para a sua vida. Assim como Abraão aceitou o convite de sair de um local profano, que ele poderia ter um acesso melhor a Deus em outro local. Eu e você também devemos entender que existem algumas coisinhas que nos prendem ao pecado, nos prendem ao mal. E essas coisas precisam ser tiradas da nossa vida, para que a promessa de Deus não seja somente para Abraão, não seja somente para Noé, não seja somente para personagens bíblicos, mas para que a promessa de Deus seja efetiva também na nossa vida, no nosso casamento, entre os nossos filhos, entre os membros da nossa igreja. E assim, não vejamos somente histórias, mas sejamos histórias para serem contadas, de que os caminhos do Senhor são perfeitos. Algumas curvas nós não entendemos, mas são para desviar de alguns buracos e algumas montanhas que atrapalhariam a nossa jornada. Por isso, nessa noite, quero convidar você para juntos nós orarmos a Deus, nós conversarmos com Deus, nós podemos falar com Deus de uma forma tão importante, tão direcionada, tão profunda, que assim possamos também abrir nosso coração de forma geral, sem reservas, sem empecilhos, sem barreiras. Por isso, quero convidar você para que possamos orar. Eu quero orar por cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes nesta manhã. Eu sei que as lutas, elas são para com todos. Mas eu também quero aproveitar e incluir nessa oração um pedido da Francisca Cunha, um pedido da Irandir, um pedido de oração da Rafaela Caroline, pedido de oração do Walter, também pedido de oração da Sandra. Quero orar por vocês também. São pessoas que estão acompanhando o nosso culto, lá de casa, lá do trabalho, que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pessoas que estão também abrindo lá onde estão, para receberem a promessa de Deus, a bênção de Deus. Não puderam estar conosco nessa noite, mas estão acompanhando de onde estão. Por isso, neste momento, quero convidar você para que possamos falar com Deus, para que possamos orar a Deus e abrir o nosso coração a Deus de tal forma que Ele entenda a nossa disponibilidade em servir a Ele, e que as promessas que Ele fez para os personagens bíblicos, essas promessas também nos alcancem, nos envolva e nos dê motivação para vencermos todas as batalhas que enfrentamos nesse mundo. Vamos falar com Deus? Fechamos nossos olhos e vamos falar com Ele. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falarmos ao Senhor, de sermos ouvidos pelo Senhor e de sermos atendidos pelo Senhor. Todos nós já fomos abençoados pelo Senhor
no dia de hoje com a vida, com a condição de estar na tua casa, de estar assistindo a sua programação. Todos nós já somos abençoados, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Mas, Pai, também temos muitas lutas, muitas dificuldades. E assim como o Senhor prometeu para Abraão, que transformaria a vida, que o Senhor também alcance a nossa vida e nos transforme. Assim como o Senhor atuou no coração de Abraão para que ele pudesse fazer o que fosse necessário, sair de um ambiente complicado para a adoração verdadeira ao Senhor, que o Senhor também nos alcance e que cada um de nós tenhamos, ó Deus, a disponibilidade de também sairmos de uma letargia espiritual, sairmos de alguns comportamentos que são profanos, sairmos de um estilo de vida contrário ao que o Senhor espera, sairmos de um viver que não representa o Senhor, para nos colocarmos à tua disposição, sermos usados pelo Senhor e transformados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor, para que as promessas feitas a Abraão também nos alcancem, que tenhamos descendência, que tenhamos um local para vivermos aqui nessa terra, mas também que o nosso local esteja reservado no céu, e que sejamos uma bênção por onde passarmos, para a tua honra, para a tua glória, e para o crescimento da tua mensagem e para a salvação de muitas e muitas pessoas. Dê a todos nós, ó Pai, uma ótima semana na tua presença. Continue conosco em nossa vida diária, em nossas tarefas do dia a dia, mas que assim, em todo tempo, estejamos buscando ao Senhor, pedindo orientação do Senhor, clamando ao Senhor. Por favor, ó Deus, também esteja recebendo as nossas inquietações, as nossas necessidades, as nossas lutas. Temos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor também atenda os pedidos daqueles que fizeram, aqueles que eu citei o nome aqui, para que o Senhor também seja sentido na vida deles, onde eles estão. Dê a todos nós uma boa noite, uma ótima semana, um bom retorno para o nosso lar, confiados nas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.